O ser humano, ele precisa ter esperança. Esse é o estudo de número 661 aqui do nosso canal Jaboque. Vamos orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o nosso Senhor Jesus te abençoe grandemente. Caso você ainda não esteja inscrito, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações. Faça seus comentários, dá o seu like, compartilhe os nossos vídeos. Nós veremos pela Bíblia como ter esperança, algo muito importante para o ser humano, logo após a nossa vinheta. E neste estudo nós vamos aprender através do profeta Jeremias. Vamos ao nosso tema, trazendo à memória o que dá esperança. O nosso texto base está no livro de Lamentações, capítulo 3, verso 21, que diz: "Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança." E o profeta Jeremias é justamente aquele profeta conhecido como profeta chorão. Vamos entender por que em Jeremias capítulo 9, versículo 10 e versículo 11. "Chorarei e levantarei o meu pranto pelos montes e minha lamentação pelas pastagens do deserto, porque já estão queimadas, de modo que ninguém consegue passar por elas, nem se ouve mugido de gado. Tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém montões de escombros, uma habitação de chacais. Arrasarei as cidades de Judá até não sobrar nenhum morador." Jeremias, ele sabia quem era Deus e ele sabia que Deus havia feito essa determinação sobre Judá. Jeremias, ele foi um homem muito rejeitado pelo seu povo de todas as classes sociais, porque ele falava o que o Senhor mandava ele falar. Ele era um profeta que não agradava nem o povo e nem a elite, porque eles andavam no pecado. Eles, quando foram avisados por Deus sobre o juízo que seria executado contra o povo, eles não se importaram. Jeremias capítulo 18, verso 11 diz: "Agora, pois, fala às pessoas de Judá e a todos os moradores de Jerusalém." Olha a mensagem: "Assim diz o Senhor, eis que estou preparando uma calamidade e desenhando um plano contra vós. Sendo assim, melhor será que cada um de vós se arrependa e se converta de seu mau procedimento e corrija a sua atitude pessoal e todas as suas ações." Quando Jeremias, ele vai trazendo as mensagens para o povo de Judá rejeitava, mas o reino do norte, o reino que era composto pelas 10 tribos, ele já estava em cativeiro lá na Assíria, porque eles ignoraram todos os avisos de Deus através de vários profetas, entre eles o profeta Amós, o profeta Oséias. Vamos ver em relação a Oséias. Oséias capítulo 14, verso 1. "Volta, ó Israel, volta para Yahvé teu Deus, ó povo de Israel, afinal foram teus próprios pecados que causaram a tua queda." O povo era divertido contra a idolatria, o povo era divertido contra as coisas erradas, contra as opressões que eles faziam. O povo do reino do norte não se importou e a profecia se cumpriu. E mesmo o povo de Judá, vendo o reino do norte que foi levado ao cativeiro, eles também não se importaram com as profecias de Jeremias. Eles não davam atenção aos avisos do Senhor. Jeremias capítulo 35, verso 15. "Do mesmo modo, insistentemente vos enviei
todos os meus servos e mensageiros, os profetas, com a seguinte admoestação: convertei-vos agora, cada um do seu mau caminho, corrigi vossas ações e não caminhai atrás de outras divindades para as servir. Sendo assim, com certeza habitareis na terra que concedi a vós e a vossos pais. Todavia não me destes atenção, tampouco me obedecestes. O nosso Deus, ele é um Deus misericordioso. Deus, ele avisou, mas o nosso Deus, ele se mostrava paciente, ele se mostrava longânimo. E Jeremias, ele viveu este cenário. Ele alertava o povo e o povo ignorava. Ele sabia que Deus ia fazer o que Deus havia prometido e o povo não dava atenção. Jeremias chorava, ele se lamentava, ele se angustiava. Ele sabia que a destruição de Judá era certa e justamente como o Senhor falou, aconteceu. Jeremias, ele presenciou a invasão, ele presenciou a devastação de Judá pelos babilônicos. Lamentações capítulo 3, verso 1. Eu sou o homem que testemunhou a aflição trazida pela vara corretiva da ira de Deus. Jeremias presenciou, Jeremias viu todo o sofrimento do povo de Judá por causa da desobediência, e Jeremias chorava, Jeremias lamentava, ele sofria vendo o sofrimento daquele povo, e o povo de Judá sofria porque eles não deram credibilidade à voz do Senhor. Lamentações capítulo 1, verso 12. Vós que passais por mim pela estrada, não vos comoveis? Olhai, pois, e vede se há algum sofrimento maior do que este que me foi imposto, e que Yahvé mandou sobre mim no dia em que se inflamou a sua ira. Olha o cenário que Jeremias viveu. Ele viu a primeira deportação do povo de Judá para a Babilônia. Foram levados na primeira deportação os nobres, entre outros homens. Estava Daniel e os 3 amigos. Daniel capítulo 1, verso 6. Olha, e entre eles se achavam dos filhos de Judá Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Já na segunda deportação, Jeremias também presenciou. Foram levados 10.000 judeus. Entre eles estava o profeta Ezequiel, o rei Joaquim, a família real, mas também tinha conselheiros, autoridades, o exército de Judá. E sabe o que aconteceu com o templo? Foi saqueado. Vamos ver? Segundo Reis, capítulo 24, verso 14. Conduziu para o exílio toda Jerusalém, todos os anciãos, líderes e homens de combate, todos os artistas, artesãos e artífices. Era um total de 10.000 pessoas. Só restaram os mais pobres e doentes. Olha o que Nabucodonosor deixou lá em Jerusalém, lá em Judá. E a terceira deportação se deu aproximadamente 10 a 11 anos depois da segunda deportação. E nesta deportação foi a tristeza maior do povo de Israel. Isto se deu devido à rebelião do rei Zedequias. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 19. E queimaram a casa de Deus e derrubaram os muros de Jerusalém, e todos os seus palácios queimaram a fogo, destruindo também todos os seus preciosos vasos. Aquela Jerusalém linda, glamourosa, aquela magnífica cidade, aquele magnífico templo,
tudo foi destruído. O rei Sedequias, aquele rei que se rebelou contra o rei Nabucodonosor, ele viu os filhos dele sendo mortos na frente dele. Após a morte dos filhos, os soldados da Babilônia furaram os olhos do rei Sedequias e levaram ele cativo, e ele morreu lá na Babilônia. Nabucodonosor colocou Gedalias no lugar de Zedequias. E sabe o que fizeram com o governador Gedalias? Ismael assassinou Gedalias. O povo de Judá ficou apavorado, ficou com medo. E sabe o que eles fizeram? Eles não buscaram ao Senhor, eles até enganaram o profeta Jeremias. Eles falaram para Jeremias: Jeremias, clama ao Senhor, fala com o Senhor, e o que o Senhor mandar a gente fazer, a gente vai fazer direitinho, certinho. E Jeremias orou. 10 dias depois, Jeremias foi levar resposta para eles. Eles não aceitaram, não. Eles fizeram do jeito deles, fugiram para o Egito, não se voltaram ao Senhor e levaram com eles forçado a Jeremias e a Baruque. E lá no Egito, quando Jeremias chegou, ele advertiu o povo de Judá. Vamos conferir? Jeremias capítulo 43, verso 10 e verso 11. E diz-lhes: assim diz o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, eis que eu enviarei e tomarei a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que escondi, e ele estenderá a sua tenda real sobre elas, e virá e ferirá a terra do Egito, entregando para a morte quem é para a morte, e quem é para o cativeiro, e quem é para a espada. O povo de Judá foi buscar refúgio lá no Egito, mas o Senhor estava tratando com eles. Ninguém escapa do tratar de Deus, e esse contexto que Jeremias estava vivendo era contexto onde ele se lamentava. Por isso que ele era um profeta chorão, por isso que ele escreveu Lamentações, falando sobre a tristeza, sobre a queda de Jerusalém. Nos capítulos 1 e 2 de Lamentações, ele falava sobre o que aconteceria sobre Judá, sobre o juízo de Deus. Estava falando sobre o futuro de Jerusalém, o futuro do templo. Já no capítulo 3, ele começa a recordar dos acontecimentos que ele viveu, que o povo viveu, e ele estava sem forças, ele estava desiludido. Lamentações capítulo 3, verso 17, verso 18, olha o que ele fala: tirou-me a paz, esqueci-me até o que significa prosperidade, por esse motivo exclamo, a minha força e alegria se esgotaram, como também tudo quanto esperava de Yahvé, o Senhor. O que ele estava falando: eu estou sem esperança. Eu lembro do que Deus falou, eu lembro do que aconteceu, eu estou sem esperança. E Jeremias estava se sentindo sem forças, debilitado, mas ele começou a recordar a dor que ele estava passando, a dor que ele viveu. Lamentações capítulo 3, verso 19 e verso 20, que diz: recordo-me da minha aflição e do meu delírio, do meu profundo sofrimento e do meu enorme pesar. Lembro-me bem disto e a minha alma desfalece dentro de mim. Quantas pessoas ficam recordando e fica nesta situação que Jeremias está demonstrando para nós,
fica com a alma abatida, angustiada, sem forças e desfalecida. Recordar do sofrimento era muito doloroso, era muito sofrimento para Jeremias, e diante daquele caos, ele tomou uma atitude que nós precisamos aprender, que muito nos ensina sobre o que devemos fazer, principalmente para que não venhamos desistir, que não venhamos afastar os nossos pensamentos do Senhor. E é interessante que Jeremias, ele decidiu trazer à memória dele o que poderia dar esperança. Ele mudou o foco. Lamentações, capítulo 3, verso 21. Contudo, quero lembrar do que pode me dar esperança. Que versículo maravilhoso que é o nosso texto base. Ao invés de Jeremias ficar olhando o sofrimento, o passado, as perdas, tudo o que ele viu acontecer, a rejeição dele, ele ser obrigado a ir para o Egito com aquele povo rebelde, ele não quis mais ficar olhando para esta situação, ele mudou o foco, ele voltou o olhar dele para o Senhor. Lamentações, capítulo 3, verso 22, olha que tremendo, a bondade do Senhor é a razão de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele tomou uma decisão, ele tomou uma posição, ele tomou uma atitude. O que ele foi fazer? Ficar olhando para o sofrimento, para a tristeza, para o passado? Não, ele foi olhar quem era o Senhor, o Deus que ele servia. Ele queria se lembrar, ao invés do sofrimento, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. E o salmista nos mostra no Salmo 130, verso 7, Israel, deposita toda a tua esperança no Senhor, pois no eterno há misericórdia sem fim, e com ele vem plena redenção. Ele tomou uma decisão, ele foi olhar, ele foi colocar a esperança dele no Senhor, assim como o salmista fala. Sabe por quê? Porque quem busca no Senhor, quem deposita no Senhor a esperança, encontra a presença, o consolo, encontra o amor do Senhor. E Jeremias, ele queria, ao invés de ficar olhando para a dor, para o sofrimento, para o passado, ele queria olhar simplesmente para as misericórdias do Senhor que não tem fim. O salmista Asaf fala sobre isso no Salmo 78, verso 38. Entretanto, porque era misericordioso, perdoava a culpa deles, a fim de que não fosse necessário que os destruísse. Muitas vezes reprimiu sua cólera santa e não acendeu todo o seu furor. Olha que tremendo, quando Jeremias ele olha para a misericórdia do Senhor, ele entende que o Senhor é o que perdoa os pecados, é o que perdoa as culpas, e ele entendia que a misericórdia do Senhor era a causa de não ser consumido a nação. Ele sabia que o Senhor se continha para que o povo de Deus fosse honrado. Mas olha, Jeremias, ele queria se lembrar do amor do Senhor, porque o amor do Senhor é imensurável. Vamos ver o que o salmista fala no Salmo 106, verso 45. Lembrou sua aliança com eles e arrependeu-se por causa do seu imenso amor leal. O nosso Deus, ele quer olhar para nós e ele quer encontrar arrependimento, mas ele quer um coração sincero. E Jeremias, ele sabia que o nosso Deus é amoroso e ele queria lembrar que quando o Senhor corrige, quando o Senhor traz a disciplina, o Senhor também traz a cura. Jó, no capítulo 5, verso 17 e verso 18 fala: bem-aventurado é o ser humano a quem Deus corrige, jamais desprezes a repreensão do onipotente,
pois é Ele quem abre a ferida, mas Ele mesmo a trata, Ele fere, mas com suas próprias mãos Ele pode curar. Ao invés de Jeremias ficar olhando para o sofrimento, ele foi olhar para o Todo-Poderoso, aquele que tinha poder, que tem poder e que sempre terá poder para agir a favor daqueles que se arrependem, daqueles que o amam, daqueles que o buscam. No salmista, no Salmo 147, verso 3, ele fala somente ele. Olha que tremendo, é como se ele falasse somente o Senhor cura os corações quebrantados, Ele expensa as feridas e cura as feridas e trata as feridas, porque para Deus não há impossível. Quando há arrependimento verdadeiro, o Senhor perdoa, o Senhor trata, o Senhor restaura. E Jeremias, ele queria se lembrar dos atributos do nosso Deus. Quem é o nosso Deus? O salmista Etan, ele traz sobre isso no Salmo 89, verso 13 e verso 14. Tens o braço cheio de poder, a mão forte, a destra sempre erguida. A justiça e o direito são as bases do teu trono. Amor e fidelidade procedem à tua passagem. Este é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. Davi, ele traz sobre esse Deus poderoso, maravilhoso, majestoso. Ele fala, ele reconhece que Deus, ele é compassivo, além de ser misericordioso. Salmo 86, verso 15. Entretanto, tu, Senhor, és Deus compassivo e misericordioso, rico em paciência, amor, leal e justiça. Jeremias, ele foi olhar para o Senhor, ele foi trazer à memória dele quem é o Deus que ele servia. Ele sabia que o Deus dele era Deus fiel. Deus, ele é fiel à palavra que sai da boca dele. E ainda, Deus havia já avisado para Jeremias que esta disciplina do povo de Judá duraria 70 anos. Lamentações, capítulo 3, verso 23, a gente vê, renovam-se plenamente a cada manhã, grande é a tua misericórdia. Ele precisava ficar olhando para a misericórdia do Senhor, porque ele sabia da duração do cativeiro. Em Jeremias, capítulo 25, verso 11, e toda esta terra virá a ser um deserto e um espanto, e estas nações servirão ao rei da Babilônia 70 anos. Olha que interessante, Deus estava usando Nabucodonosor para estar corrigindo, disciplinando o povo dele, o povo de Judá. Vou começar a concluir. Diante das amarguras, dos sofrimentos, decepções, tristezas, lembre-se da atitude de Jeremias. Faça como fez o profeta Jeremias. Se lembre daquilo que traz esperança. Não fique olhando para o passado que te traz sofrimento, que te traz dor, mas se lembre dos atributos do teu Deus. Se lembre das promessas que o teu Deus te fez e saiba que Deus, ele é fiel. Segundo Pedro, capítulo 3, verso 9, fala sobre a esperança da igreja, que diz assim: o Senhor não se atrasa em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, ele é extremamente paciente para convosco e não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. E nós esperamos a promessa do Senhor se cumprir, a promessa do arrebatamento da igreja. Como é tremendo nós entendemos que nós servimos o Deus fiel nos momentos difíceis da vida. Busque ao Senhor, confie no Senhor, descansa no Senhor. Eu vou fazer a conclusão desse vídeo citando o profeta Isaías. Em Isaías capítulo 33, verso 2, Yahvé
tem misericórdia de nós, pois em ti depositamos toda a nossa esperança, se a nossa força e o nosso braço de manhã em manhã, sim, ser a nossa salvação no tempo da angústia. Busque ao Senhor, alimente a tua esperança na palavra do Senhor, deixe de olhar para o sofrimento, mude o teu foco, coloque para você aquilo que te traz esperança. Que o nosso bondoso Mestre Jesus te abençoe grandemente e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.